Money on my mind. Olá, vamos falar hoje a respeito de como profissionalizar o seu escritório de investimentos. Pode ser uma assessoria, pode ser uma consultoria, pode ser uma gestora, mas enfim, você precisa ter uma estrutura profissional. Pode ser até um planejador financeiro, geralmente é uma pessoa física, mas talvez já tenha montado aí um escritório, um CNPJ. Mas a questão é, tem vários passos para você profissionalizar, mas um central é você ter uma alocação padronizada para os seus clientes. Seus clientes se conversam. Se eles olharem e um perceber que tem uma alocação completamente distoante do outro, mesmo que eles tenham perfis não tão similares, isso não vai fazer sentido na cabeça deles. Até um tempo atrás, era muito comum no mercado se vender que cada carteira é personalizada. Cara, quando você tem cada carteira personalizada, a única coisa que você está mostrando é que você meio que vai com a onda, fica olhando um backtest e vê quem que está melhor naqueles 12 meses. Você faz uma carteira para agradar aquele gosto daquele cliente especificamente. Você é o profissional. Você tem que saber quais são os melhores ativos para apresentar para aquele cliente. Se você é um assessor, você não pode recomendar, mas você tem pelo menos ali relatórios de vários analistas para você dizer para ele para onde ele deveria olhar. Você tem carteiras recomendadas, muitas vezes feitas por profissionais que podem sim recomendar investimentos. Então vamos falar aqui de 5 passos para que o seu escritório não fique parecendo um coworking de profissionais de finanças, onde um numa ponta está mandando comprar, o outro está mandando na outra ponta vender aquele mesmo ativo. E no final, um é o irmão do outro cliente e eles não vão entender nada porque sobre a mesma bandeira tem opiniões tão divergentes, tá certo? Então, primeiro de todos, tenha uma política de investimentos. A política de investimentos já é exigida pela Anbima e pela CVM para as consultorias e para as gestoras. Tenha essa política de investimento e tenha ela minimamente específica, não faça ela daquela maneira ampla, pode ter até 100% de ativos de renda fixa, pode ter até 50% de ativos multimercado. Faça uma política que respeite os perfis que vocês utilizam, né? O conservador, moderado, enfim, os nomes que vocês derem, e coloque isso de uma maneira muito clara, não só para dentro do seu escritório, mas também para o pessoal de fora, tá? Segundo passo, tenha ativos pré-selecionados para cada classe de ativos. São aqueles, né? Emissão bancária, quais os bancos que eu confio, quais os bancos que a gente analisou aqui, que a gente tem confiança, quais os títulos do Tesouro que a gente está trabalhando nesse momento, quais os fundos multimercado, os fundos de debêntures incentivadas, os fundos de ação, os fundos offshore, enfim, tenha uma seleção para que todo mundo dentro do escritório, na hora que você gritar lá dentro e falar fundo multimercado, todo mundo saiba do que você está falando, você saiba de quais casas vocês estão falando, até para que na hora que for para estudar, todo mundo saiba qual ativo tem que ser estudado, qual relatório vai ser buscado, qual casa eles têm que entender melhor no nível de detalhe, para que você tenha uma casa homogênea com profissionais na ponta, que muitas vezes são comerciais e não tão técnicos, sabendo representar bem a sua marca, representar bem a sua equipe técnica e não falando lugares comuns, repetindo jargões aí que todo mundo hoje já está acostumado a ouvir para cima e para baixo, tá certo? Terceira questão, liquidez. Gente, liquidez realmente é uma questão de know your client, de suitability, de perfil, mas liquidez é LFT, liquidez é fundo D0 de baixíssima volatilidade, baixíssimo risco de crédito. Isso não é alocação. Então o cliente tem que ter 20% da carteira dele em liquidez, do patrimônio dele em liquidez, você vai ter 20% naquele ativo que vocês determinaram que é a liquidez e 80% na carteira determinada para o perfil dele. Tá certo? 30%
30, 70, mesma coisa. Não existe essa de, mas eu tive que adaptar, 30 eu tirei daqui, tirei dali. Não, é como se você tivesse uma carteira de 100% aqui, que são os 80%, os 70% no meu exemplo, e aqui a parte de liquidez, 20%, 30%. Simples assim, sem inventar muito, tá? Quarto passo, você tem que fazer o controle do desenquadramento. Por quê? Não basta você ter a sua política de investimento, você precisa saber quando o seu cliente estiver desenquadrado. Por quê? Ele precisa ser enquadrado. Imagina que o ativo que vocês tanto esperavam que performasse bem, performou e o seu cliente ficou para trás. Por quê? Porque você esqueceu de enquadrá-lo. Imagina que esse cliente tem uma performance ruim na carteira porque ele ficou super alocado em um ativo de alta volatilidade, o mercado deu uma derretida e ele ficou ali desbalanceado justamente na parte mais volátil da carteira. Você não tem como justificar aquilo, até porque no seu discurso ele estava bem alocado, na prática ele ficou mal alocado. Então acompanhe as carteiras dos seus clientes e arrume os desenquadramentos, ajuste os desenquadramentos o mais rápido possível. Sempre com atenção, obviamente, à eficiência fiscal, né, para você evitar mudanças desnecessárias. E por fim, coloque tecnologia nesse seu processo. Tenha o controle de o que são as carteiras recomendadas, qual é a carteira do seu cliente, logo qual é o desenquadramento que está acontecendo. Você tem ali uma listinha numa ferramenta que vai te apontar quais clientes estão desenquadrados. Porque se você tiver que entrar em um por um dentro da corretora para você poder descobrir qual que está desenquadrado de acordo com a política do seu escritório, você nunca vai conseguir terminar o trabalho e vai fatalmente deixar alguns clientes desenquadrados em alguns momentos, tá certo? Então, no sentido de profissionalizar o seu escritório, tá aqui uma das maiores dicas que eu posso dar para vocês. Tenha um manual de alocação que seja conhecido por todo mundo e dali você vai desmembrar todo o conhecimento técnico que vai vir de uma figura central técnica onde todo o time comercial vai poder se escorar, seja nas certificações, seja no histórico de mercado, seja no background de performance passada daquele profissional ou daquela equipe de profissionais que vão representar a sua equipe. Até porque ficar referenciando a equipe da corretora, todos os escritórios podem referenciar. Não vai ser um diferencial para você, tá certo? Se você gostou, curte, compartilha, segue aqui o nosso perfil para mais conteúdos como esse e deixa seus comentários.